Eu fui na fazenda uma vez, contando uma história. Eu cheguei na fazenda, o menino tinha comprado a cerca elétrica. O filho. E aí eu cheguei na propriedade, o menino teve que atender. Acho que ele era médico. Menino, eu falo, senhor, né? Mas ele foi atender um paciente, alguma coisa do tipo, e mandou o pai dele me levar na propriedade. O pai dele foi do aeroporto na fazenda me falando que eu já tinha feito um erro na vida. Cara, por que investir nisso aqui? Isso aqui não funciona. E ele não sabia que eu era o técnico da cerca elétrica. Então eu indo com ele, não vai funcionar mesmo, né? O senhor tem razão, isso aí é uma porcaria. Foi na dele. Não funciona mesmo. Chegando na fazenda, o cara, o gerente da propriedade me conhecia. Ô, Cordeiro, não sei o que, ele me apresentou pra ele. Ó, esse cara aqui é o especialista em cerca elétrica. Nossa. E aí? O homem não sabia nem enfiar a cara. Mas o que a gente fez? Eu não falei pra ele que funcionava. Deixei, falei, não, vamos fazer o seguinte, o senhor não acredita. O senhor tem razão. Mas espera a gente montar. Hoje, eles são um dos maiores indicadores de negócio para nossa empresa, na região do Goiás. Então, assim, a gente não precisa falar, a gente tem que provar. E foi isso que aconteceu na propriedade. E o produtor é bem nisso. Quando você tem que mostrar para ele os números, né? Você tem que mostrar para ele o investimento palpável. Porque senão ele não vai entender que realmente vale aquele investimento. E aí, uma das questões... Então segura, né? Exato. Vai segurar. Muito. Vai segurar assim, pode pensar no pior animal. Você pode pensar no pior. O animal mais difícil de conter é cabrito e ovelha Santa Inês. Porque tem relação do tamanho? Não, isso é muito arisco. Então, todo animal arisco, rápido, é um animal ruim de conter em cerca elétrica. Então, ele, por ser arisco, se tu apertar, eles vão pular. Mas chega um momento que a ovelha, eu crio Santa Inês. Então, se o primeiro dia, meu Deus, você tirava na cerca. O segundo dia, já fica com medo do choque. Hoje, você pode apertar e elas não pulam mais de medo do choque. É porque eles vão aprendendo, né? Eles vão se adaptando ali, eles vão tendo a noção de que... Barreira psicológica. E uma curiosidade, assim, os animais que possuem a lã, ele não isola? Choque. Pode isolar. Então, a Texel, por exemplo, uma ovelha que tem lã. Por ter lã, se ela levar um choque encostado na lã, ela acaba não levando choque. Mas todo animal, ele nunca se encosta com a lã, por exemplo, com o corpo. Nem o boi, nem o cavalo, ninguém. Eu vi a Nayara comentando que a gente precisa não só conhecer do produto e nem só da pastagem. A gente precisa conhecer um pouco das atitudes do animal. Sim. Então, animal nenhum encosta o corpo. Comportamento animal. Animal nenhum encosta o corpo. Todos os animais cheiram. Primeiro, cuidado de qualquer animal, cachorro, gato, qualquer animal, primeira atitude que ele tem é cheirar. E quando ele cheira, coitadinho, né? Leva um choque e respeita a cerca. Então não tem por que você ter medo. Você pode falar para o seu futuro cliente, né? Seu parceiro de negócio, pecuarista, que vai funcionar desde que você siga o método certinho. Desde que faça certo. Exato. Tudo, não tem porquê. E se não funcionar, me liga. E aí entra num ponto assim que as pessoas, também eu já ouvi falar muito, que sempre achavam que era mais caro colocar a cerca elétrica. Comparado à cerca tradicional, porque esse dia eu gravei um vídeo muito interessante. Não procure baratear o que já é barato. Sim. O grande problema da cerca elétrica, um dado muito tranquilo para te falar para você. Qualquer lugar, qualquer país desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, utiliza cerca elétrica também. Mas eles investem uma média de $1,8. Então vamos falar no Brasil, eles investem R$2 por metro de uma cerca elétrica. Não sei se eu vou deixar clara a informação. Então, o Brasil, os Estados Unidos investem R$2 por metro em cerca elétrica. No Brasil, antes da gente começar a falar muito de cerca elétrica, o investimento em cerca elétrica era 10 centavos por metro. Que aí você pode estar vendo umas fotos do que a gente encontrava. Isso aí que a gente encontrava. Então isso não é cerca elétrica. Isso é baratear o que já é barato. Sim. O que é uma cerca elétrica? É isso que está aparecendo agora. Então assim, isso é uma cerca elétrica que qualquer tipo de animal respeita. Então, qual que é o investimento comparado à tradicional? Uma cerca elétrica top com uma cerca tradicional top. Porque tem uma cerca tradicional também que não custa nada, né? Que não aguenta. Então assim, vamos comparar o top com o top. Vai segurar da mesma forma. Exatamente. Então assim, vamos pensar, R$20 um metro hoje numa tradicional com mão de obra, 18 a 20. Tá. Uma elétrica hoje montada, instalada, implantada, R$5.
Então você está falando de, no mínimo, 75% mais barato 75? do que uma tradicional. Simples assim. Quer ver um cálculo básico? Vamos lá. Quantidade de arame liso. Cerca tradicional paraguaia, 6 fios. Mas vamos ser mais modestos, 5 fios. Cerca elétrica, por mais melhor, para segurar H de corte, 3 fios. O arame utilizado numa tradicional é o mais grosso, é o Z700. R$1.000 a bola. O arame utilizado numa cerca elétrica é o Eletrix. R$500 a bola, 570. Outro produto. Estaca de uma cerca tradicional. Você está falando de 4 em 4 metros, 3 em 3 metros, 5 em 5 metros, quando o cara alonga um pouco. Uma normal é 4. Então você está falando uma estaca de 4 em 4 metros. Você está falando uma cerca elétrica de estaca de 30 em 30. Nossa, só aí. Acabou. Mão de obra. As pessoas cobram hoje fazendo uma cerca tradicional por buraco. Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte, palanque, né? Palanque é uma cerca tradicional, por mais distante que você coloque, ele vai ficar a média de 5 metros. Mas o normal é 4 metros. Uma cerca elétrica, você está falando de distância de estacas, no mínimo 20. Depende do relevo. Isso assim, existe uma variedade. Mas estou pensando aqui, fazendo uma analogia, pensando numa área plana. Tá. Então, cerca tradicional não muda. É 4 em 4 ou 5 em 5. Cerca elétrica varia de 20 a 30 metros, uma estaca da outra. Lembrando que mão de obra é cobrada hoje por metro. Sim. E quanto mais estacas, acaba se tornando mais caro. Então, Você acha então que o principal custo aí dessa diferença do valor é por conta das estacas? Mão de obra. Assim, você vai diminuindo valores, né? Quando você faz no fechamento, que a gente chama, né? Sim. O custo real de uma cerca elétrica, isso eu estou falando de uma cerca elétrica pagada de corte. Quando você vai para segurar ovelha, segurar onça, aí você está falando uma estrutura diferente, acaba se tornando um custo mais caro. Mas uma cerca elétrica hoje para segurar gado de corte é isso aí. Vamos pensar, com mão de obra, com tudo, você está falando de R$5, eu já falei. E uma cerca tradicional, você vai falando hoje de 18 a 20. Isso, já te falei, 3 produtos básicos, né? Mão de obra, muito mais em conta, vamos pensar, cerca elétrica tradicional, R$8 um metro. Elétrica, R$1,53. Tudo depende da quantidade de fios e serviços, tipo de terreno, etc. Então, assim, o custo de uma cerca tradicional comparado a uma elétrica, não tem como você colocar. E o que eu falei, uma cerca elétrica, eu falei no começo, né, dessa abordagem, você tem que comparar elétrica top. Aí, não, Cordeiro, encontrei um produto. Cara, fuja disso. Sim. Sai de produto que parece que está te trazendo um grande benefício, mas na verdade, assim, cerca elétrica precisa funcionar. Tem hora que a gente vê os produtos e fala, nossa, é milagroso. Milagroso, desceu Jesus para a terra. Não tem lógica. Então, assim, cerca elétrica precisa funcionar. Cerca elétrica é o melhor aliado para o pecuarista, mas ele se torna o pior inimigo para o pecuarista, se for mal feito. Ou melhor, pular as etapas, né? Sim. E aí você falou dessa parte do custo. E quando a gente fala da manutenção? Manutenção, foi criado um grande receio com cerca elétrica, né? Acho que essa é a palavra, me faltou a palavra certa, mas um grande receio. Cerca elétrica, o custo de manutenção é muito fora de lógica, comparado a uma tradicional. Qual que é o custo de uma cerca elétrica de manutenção? Se porventura quebrou um isolador, é esse o custo. Então, um isolador rápido para trocar, isolador de R$1. A tradicional, você precisa de manutenção. Sim. Não sei se você já visitou propriedade, aonde as cercas tradicionais estão todas caídas. Já, várias. Por que está caída? Porque não foi dada a devida manutenção. Então, cerca elétrica se torna cara a manutenção quando você não dá manutenção. Chegando na propriedade, já fui contratado em fazendas, Cordeiro, você é a última solução aqui, lá em São Paulo mesmo. Não tem mais o que fazer, cara, a cerca elétrica não funciona. Quando cheguei na propriedade, eu não encontrei a cerca elétrica. Eu encontrei um monte de estaca caída. Falei, cara, o problema não é que o custo da cerca elétrica é caro. Então, a cerca elétrica não está sendo manutenção básica. Sim. Manutenção básica de cerca elétrica. Existe um negócio chamado voltímetro. Não quer ter manutenção na cerca elétrica? Tenha em suas mãos um voltímetro. É esse que está aparecendo aí. Esse produto é onde você mede se está funcionando ou não. Então, qual cerca elétrica que dá manutenção? A que não está funcionando, que não tem choque. Não vai funcionar, ela vai ficar como se fosse a tradicional ali. E com menos fio, com menos estaca. Não vai segurar o animal mesmo. Exato, a tradicional segura o animal por força, por resistência. A elétrica por choque. Então, voltímetro, você sabe se tem ou não tem choque.
não quer ter manutenção nenhuma numa cerca elétrica, a não ser limpeza, que a gente já pode até falar sobre isso, Sim. a não ser limpeza, você não quer ter manutenção, tem a voltagem certa. Voltagem certa que eu falo não é perto do aparelho. Voltagem certa é lá no final da cerca. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a voltagem mínima aí? Tudo depende do animal. Como que funciona isso? Depende do animal. Vamos pensar assim, gado de leite. Gado de leite chega um momento na propriedade que dá para chamar ela pelo nome. Até umas vacas Nem tem precisa nome. pôr a cerca direito. Não, 90% das fazendas de gado de leite que tem cerca elétrica, a cerca elétrica está desligada. Porque o animal se torna da casa. Então vai cuidar, o bezerrinho. Quando nascer um bezerrinho, você vai lá e cuida do bezerrinho. Mas a partir do momento que ele se tornou uma vaca, ele vai todo dia fazer o mesmo serviço. Tem até uma música, quando a vaca vai, o boi vai atrás. Então ela acaba se amansando. Então você consegue trabalhar uma cerca elétrica com 3.000, 4.000 volts. Com a gado de leite é todos os dias ali. E a cerca elétrica traz isso. Por isso que eu amo essa tecnologia, porque assim, ó, a cerca elétrica ela aproxima o pecuarista do gado de corte. Verdade. Você está num pasto de 200 hectares, você nem enxerga o gado. Agora, você pegou aquele pasto de 200 hectares, você dividiu em 10, você tem 10 pastos de 20. Aí você está vendo o gado aqui, ó, o gado se amansa, o gado acalma. Sim. Então, e além dela ajudar nessa parte do manejo com o animal, deixando o animal também mais dócil, manso pra gente, no nosso dia a dia, ela vai ajudar a gente a colher o pasto. Colher o pasto. Gente, assim, ó. O que mais a gente tem hoje na pastagem? É degradada. Muito, Onde a gente passa, tá a pastagem degradada. É assim, se não tem pasto, divida. Se tem pasto sobrando, divida. E depois se comunica. É assim, a gente vai falar de depoimento, chegar a mostrar para vocês, assim, cara, pode ficar horas rolando o teu WhatsApp. Então, assim, nós temos muitos depoimentos de clientes que tinham querendo abandonar a pecuária. Pois não dá lucro, dá muito serviço, não sei o quê. Fez a divisão, hoje eles têm 60% vamos pensar, uma fazenda de 1.000 hectares. Se de um cliente me disse, Cordeiro, em 100 hectares eu tenho 60% dos meus animais. Pensa, 1.000 hectares. Nos outros 900 ele tem o outro 40%. Então, ele conseguiu reduzir, ter o resultado de 100 hectares, quase toda a fazenda. Então, imagina se ele fizer mais um rotacionado de 100 hectares, ele vai poder vender o resto da fazenda. Sim. Se ele quiser vender, ou aumentar muito mais a lotação, né? O objetivo nosso é esse, exatamente. Né? Sempre aumentar a taxa de lotação, para aumentar o dinheiro. Colher bem aí o pasto. Para aumentar o dinheiro. Para aumentar o dinheiro. O lucro gente, assim, ó. Tudo vai girar em torno do dinheiro, né? Todo fazendeiro não trabalha só porque ama. Ou melhor, não todo fazendeiro. Todos nós. Eu amo o meu trabalho, então eu experimento fazer isso de graça um ano. Não. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então essa que é a verdade, você precisa entender que existe um equilíbrio. Agora assim, voltagem, vaca de leite 3.500, gado de corte 5.000, caprinas e ovinos 6.000. 6.000 volts no final da cerca. Não que até dor de cabeça passe de 7, 8, 9, que não vai ter estresse. Não vai ter, chegando lá no final. E fala pro pessoal, o que é a diferença da onde começa e onde que é o final. Porque eu já vi também muita gente que não sabe essa diferença. É assim, ó, toda cerca elétrica tem que ter um início e um fim. Agora, como tem início e um fim? Projeto. Então, assim, tem que entender o projeto. O projeto começa aqui, o choque termina lá. Então, beleza, qual que é a voltagem aqui? Eu tenho 6.000. Lá eu tenho 3, opa, tá errado. Alguma coisa aconteceu errado. Aí tá roubando a corrente. Roubando corrente ou aparelho mal dimensionado. Então são várias coisas que tu tem que observar, avaliar para você conseguir entender realmente como é que funciona. E limpeza de cerca, como eu falei antes, limpeza de cerca, o que é? Cara, não deixa mato encostar na cerca. Mas existe choque que funciona com o mato encostando. Tá, vamos lá. Eu falo que essa limpeza é o capricho do produtor. É o capricho. É o capricho. Então, existe aparelho que não precisa limpar o capim. Então me prova. Eu fui em fazendas que tinha aparelho que custava 45.000 quando lançaram. Hoje está em torno de 30, um aparelho de cerca. Lá no Paraguai, lá no Chaco. Eu cheguei lá, a cerca do cara não passava de 2.000. Sabe por quê? Porque o cara que vendeu para ele falou assim, ó, isso aqui tu nunca mais se preocupa com limpeza de cerca. Aí ele abandonou. Eu tive que fazer, sabe o quê? Para conseguir encontrar a cerca, a gente teve que entrar com o trator para fazer roça. Nossa! Teve arame que para conseguir arrancar debaixo do capim, a gente teve que puxar com o trator. Então, assim, não fala coisa que é impossível.
Pode encostar capim? Pode. Capim. Um certo limite. Né? Capim. Agora, se virou toceira, meu amigo, se você não consegue enxergar a grama, não existe cerca elétrica que funcione. E ponto final. Por que eu falo isso, Cordeiro? Por que você fala isso com tanta segurança? Sim. Porque eu vou a campo. Então, assim, você tá vendo ali, né? 99,9% dos fabricantes de aparelhos nunca saem do escritório. Ponto final. Então, assim, é doído falar, cara, que é, mas é uma realidade. Então, não tem como ficar escondendo o sol da peneira. Essa é a verdade. Então, quem vai a campo percebe. E você, com uma cerca elétrica que não funciona, dá uma depressão. Não dá. Aí, ao invés de ajudar realmente ali no manejo, é só estresse. Separa lote, vaca parida, vaca vazia, não sei o que. Você chega lá, tá tudo misturado. Separa o lotezinho de bezerro mais leve, mais pesado, tá tudo misturado. Pelo amor de Deus. Nós temos fazenda que tem vaca e bezerro desmamado lado a lado. Sim. Vaca no cio, com touro do outro lado e ninguém passa. Por quê? Tem voltagem certa. Cara, tem muito vídeo no meu Instagram, você pode ver. É só fazer certo. Só fazer certo. Funciona. Né? Não existe e não funcionar. É impossível. Já viu uma BMW não andar? Só se está com o motor fundido. Então, se ela está com manutenção em dia, se ela está organizada para andar, não existe uma BMW não andar. Não existe não andar. Uma Hilux, no caso, nossos clientes usam Hilux ou caminhonete. Então, é isso aí. Não tem como uma Hilux não caminhar se ela está com a revisão em dia. E aí a gente tem a diferença também da cerca móvel, né? E da cerca fixa. São aplicações, né? Qual o momento que o produtor vai... Cerca móvel.